contar aqui uma história para vocês. Desde o início do século, exceção feita aos anos de 2020 e 2021, períodos atípicos para o mundo do cinema por conta da pandemia da Covid-19, sempre uma animação ficou entre os 10 filmes mais vistos do ano nos cinemas norte-americanos. Porém, essa marca tá para ser quebrada. 2025 tem sido um ano de fracassos do setor. Para você ter uma ideia, a maior bilheteria do ano na animação nos Estados Unidos é de Um Homem-Cão, que fez 97 milhões de dólares, algo muito pobre se a gente comparar ao que foi os 600 milhões e tralalá de Divertidamente 2. O Oscar 2026 de melhor animação, ele tende a dar um espaço talvez inédito para obras vindas de fora dos Estados Unidos, obras de língua não inglesa. Então sejam bem-vindos, porque a partir de agora vamos para as previsões iniciais de uma categoria que está completamente no escuro. A situação está tão aberta que não dá para descartar quase ninguém. Porém, é claro, tem aquela turma que está correndo por fora. Os Pestes estreou na Netflix com a grife de ser uma adaptação do conto do lendário escritor Roald Dahl. Só que o novo filme do diretor de Detona Ralph, com o roteiro do John Cleese, Eterno, Monty Python, foi recebido sem maiores entusiasmos e com críticas medianas da imprensa. Já Demon Slayer Castelo Infinito é um fenômeno de público com mais de 650 milhões de dólares arrecadados até o momento, o que o torna a maior bilheteria de um anime na história e a quinta maior entre todos os filmes desse ano. Tamanho sucesso, com uma legião de fãs apaixonados, contribui até para a pressão nas redes sociais, e uma indicação pode ser vista como uma homenagem a toda a franquia. Por outro lado, Castelo Infinito ele é mais uma parte desse projeto monstruoso e super bem sucedido que é Demon Slayer, tanto nos cinemas quanto no streaming. E aí tem duas questões que podem atrapalhar. A primeira é, ele vai ressoar tanto quanto ele ressoa dentro da bolha, que é gigantesca, que rende esses números, mas um votante da academia, que está acostumado ali mais com os filmes da DreamWorks, da Pixar, da Disney, e quando abre um pouquinho mais o seu horizonte com os filmes do estúdio Ghibli, será que ele vai ser tão benevolente assim com Demon Slayer, ou vai torcer o nariz? E segundo, acho que muitos votantes vão olhar e falar, cara, para eu entender o filme, eu vou ter que assistir todas essas produções, ainda que dê para assistir Castelo Infinito sem problema nenhum, admirar o filme pelo que ele é. Mas ainda assim, isso pode acontecer. E aí muitos votantes vão falar, não vai rolar, eu não tenho tempo, não vai dar, enfim, vai arranjar justificativa para deixar o filme passar. E acredite, isso acontece aos montes. Então, podem ser duas pedras grandes no caminho do filme para que ele não chegue ao Oscar. Exibido no Festival de Cannes e em Annecy, A Magnificent Life homenageia o cineasta e dramaturgo francês Marcel Pagnot. Aos 60 anos, ele é visitado pela versão de si mesmo da infância. O grande trunfo da produção é a distribuição norte-americana da Sony Pictures Classic, contribuindo para garantir um bom investimento de campanha. Pode parecer contraditório o que eu vou falar, mas quem abre a turma com grandes chances de indicação ao Oscar da categoria é justamente uma das maiores decepções do setor nesse ano. Hélio escancarou a crise criativa da Pixar, uma ficção científica sem alma nem bons personagens. Tudo é muito trivial, até mesmo no visual do filme. Passou pelos cinemas sem ser notado, com uma arrecadação mundial de apenas 154 milhões de dólares, um arremedo perto daquilo que o estúdio era capaz de faturar. Só que a Pixar, ela tem um nome, ela tem uma história e ela tem dinheiro para a campanha. E isso ajuda a fazer com que produções muitas vezes medíocres, como Elementos, Luca, Os Incríveis 2 sejam indicados. E aí, eventualmente, eles ainda conseguem uma vitória. Toy Story 4 foi um grande exemplo disso. Então, Hélio
pode ir nessa esteira, especialmente num ano como esse, que a produção norte-americana está muito abaixo. Se eles quiserem ainda assim manter ali a força, mostrar que o cinema americano, prestigiar de alguma maneira com a maioria das vagas, Hélio pode ter um espaço, mas eu acho que seria absurdo, seria assim inacreditável. Acho que daria um carimbo, um recibo da academia de qualquer coisa que a Pixar faça vai ser indicada. E eu espero que a academia, o Oscar, não faça isso em 2026. Hélio não merece de jeito nenhum essa indicação. Little Amelie or The Character of Rain traz o prêmio do público em Annecy como a principal credencial. Com elogios quase unânimes da imprensa, a animação mostra a vida de uma garota belga no Japão, com todas as descobertas deste mundo novo. Arco, porém, não fica para trás nas credenciais pesadas para o Oscar 2026. A Natalie Portman é a produtora do longa com distribuição nos Estados Unidos da Neon. Em Annecy, o maior evento de animação do planeta, levou o prêmio de melhor filme. A história mostra um garoto que viaja no tempo e aterriza acidentalmente no presente. Cabe então a uma menina chamada Iris ajudá-lo a retornar ao ano 3000. Ganhadora do Oscar com Pinóquio, a Netflix vai tentar 2 indicações na categoria em 2026. Para isso acontecer, precisa que nos seus sonhos dê certo. A produção mostra 2 irmãos que vão entrar no mundo mágico, mundo de magia, e para pedir a Sandman, um mago misterioso, que ajude os 2 a terem uma família perfeita. Olha, com essa história, com tudo que já foi revelado, com o trailer, vai ter que ser com muito dinheiro, graças também à visibilidade mundial, para o filme chegar lá, porque tem uma carinha bem trivial, bem mais do mesmo. O cinema asiático se apresenta forte, com Scarlett e Neza 2. O diretor Mamoru Ozada busca voltar ao Oscar após a indicação com Mirai. A produção japonesa se passa em um mundo pós-morte, repleto de loucura, onde a princesa Scarlett precisa completar sua vingança e alcançar um lugar sem fim, antes que ela vá para o vazio infinito. Já o chinês Neza 2 chega com a maior bilheteria disparada de 2025, com mais de 2,2 bilhões de dólares faturados nos cinemas mundiais, o que o torna também a maior arrecadação de uma animação na história. O longa mostra a força do mercado chinês e a academia pode fazer um aceno gigantesco ao país caso, pelo menos, indique a produção. Com uma história que remete à grandiosidade vista no cinema de Hollywood, eu não duvido que o longa acabe surpreendendo na temporada de premiações. E Neza 2, ele com a escala grandiosa, as cores, é um filme muito bonito visualmente, ele lembra muito o que o cinema de animação norte-americano consagrou ao longo da história, o que Hollywood mesmo, nessa questão de escala, de grandiosidade, sempre fez. Então, eu não duvido nada que Neza 2 ele possa ser a grande surpresa, ele pode ser aquele filme que pode brigar ali com os favoritos pela estatueta de melhor animação. Vai ser bem interessante essa corrida e é bom ficar de olho nesse candidato chinês. Já que eu falei dos favoritos, então vamos para a turma que está brigando pela estatueta para vencer o prêmio no Oscar do ano que vem. Junto com Neza 2, Guerreiras do K-pop é o grande fenômeno do cinema de animação desse ano. A produção lançada na Netflix se tornou o filme mais popular da história do streaming, com mais de 266 milhões de visualizações. E as músicas entraram na parada de sucessos nos Estados Unidos e na Europa. Repleto de cores e muita ação, o longa consegue ser uma ponte do estilo musical sul-coreano com o público mais geral possível, especialmente o ocidental. Vale destacar que Guerreiros do K-pop ele está se mantendo em alta desde que ele foi lançado no meio do ano. E agora, com essas sessões feitas para cantar nos cinemas, ele está ainda mais, está crescendo, enfim, se mantendo no holofote. E eu acho que de todas as produções que eu citei ao longo desse vídeo, Guerreiros do K-pop é a única que tem possibilidade de ir além da categoria de animação.
acho que há uma possibilidade de ter pelo menos uma vaga, podendo chegar a 2, em melhor canção original. E se conseguir isso, acho que abre um caminho bem interessante para vencer aqui melhor animação. A Disney, entretanto, quer recuperar o terreno perdido após 3 derrotas consecutivas na categoria, algo que não havia acontecido até então. Zootopia 2 chega como a grande esperança do estúdio. É a sequência de um vencedor do prêmio, traz personagens queridos do público e um time de dubladores que vai de Macaulay Culkin, Ke Huy Quan até a Shakira. Estrear no fim do ano com possibilidades de grande bilheteria pode criar um cenário perfeito, tal qual ocorreu com Encanto, justamente o último vitorioso da Disney no prêmio. Por outro lado, continuações de filmes queridos nem sempre garantem a estatueta para a Disney. Foi assim com Divertidamente 2, foi assim também com Os Incríveis 2 e ainda teve Frozen 2, que sequer foi indicado ao Oscar, uma das maiores esnobadas da década. Então, acho que a Disney tem que ficar de olho, até porque, se você for pegar Divertidamente, Os Incríveis e Frozen, são filmes que fizeram muito mais sucesso em relação ao original do que Zootopia, são filmes que estão mais na memória do público. Então, até nisso, há um risco para Disney e que pode acabar levando a 4ª derrota na categoria, o que seria um golpe e tanto para o setor de animação. Nesse momento, eu acredito que a categoria terá como finalistas Zootopia 2, Guerreiros do K-Pop, Nessa 2, Little Amelie or The Character of Rain e Arco. Gostou do vídeo? Então curte, compartilhe, claro, se inscreve e ative as notificações aqui do canal. Seguinte, a partir dessa quarta-feira você começa a conferir entrevistas internacionais com estrelas gigantescas que eu estou fazendo nessa temporada de premiações. Para começar, tem a América Ferreira, estrela de O Ônibus Perdido. Eu pude falar com ela e você vai conferir essa entrevista exclusiva aqui no Cine7. Então, não perca, ficou muito legal o material e eu espero que vocês curtam. É isso, a gente se encontra, até lá, tchau!